A pergunta que eu tenho ouvido muito é: por que eu estou falando tanto dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Eu acho interessante contar uma parte da minha história para que você também entenda o sentido e o significado disso aqui tudo. Meu nome é George Coelho, eu sou especialista em legislação de saúde e segurança do trabalho e também especialista em ergonomia nível sênior pela Abergo. A minha formação inicial de base se deu na fisioterapia. Uma das cadeiras que a gente tem nesse curso é a disciplina de ergonomia. E até confessando algo aqui para vocês, não foi uma disciplina que me chamou a atenção logo de cara ali no curso, no terceiro ano, estou falando do ano de 2003. Acontece que depois eu me formei e no ano de 2005 eu recebi um convite de um médico do trabalho para trabalhar em uma grande empresa multinacional com serviços de qualidade de vida no trabalhador, ergonomia, ginástica laboral, e a intenção era ter ali então um ambulatório de fisioterapia naquela unidade da empresa, sendo que outras unidades dessa mesma empresa também tinham ambulatórios onde as pessoas, os trabalhadores passavam por sessões de tratamento fisioterápico e recebiam orientações e tudo mais. No ano de 2008, eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal do Paraná em ergonomia, apesar de já estar há algum tempo trabalhando, porque eu buscava uma certificação que é muito importante, fazia muito sentido eu ter ela, que é da Abergo, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. E por essa razão, eu fiz a pós e passei na prova. Então, sou ergonomista certificado pela Abergo. Como qualquer um que entrei no nível 3, depois nível 2, nível 1, fazendo as renovações e as certificações, e hoje eu sou ergonomista nível sênior desde o ano de 2015. Também fiz uma especialização em fisiologia do trabalho, aqui na Universidade Estadual do Paraná. Também fiz uma especialização em fisiologia humana e em osteopatia, que está ficando cada vez mais famosa, mas faz 20 anos que já tenho essa formação também. Como eu gostei muito da área de saúde do trabalhador, saúde ocupacional, pensei em me aprofundar mais em alguns assuntos. Então, fiz um curso técnico de segurança do trabalho para entender como é que funciona o dia a dia, a programação e toda essa composição nessa área que está mais ligada à empresa, porque quando nós falamos em SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o primeiro profissional que entra na NR4 é o técnico de segurança do trabalho, que é o profissional ali da base na segurança. Então, achei importante também ter essa formação. Na sequência, fiz um mestrado, onde eu abordei aspectos da ergonomia num contexto de análise de movimento, análise cinemática. Então, fiz um estudo com transporte manual de cargas, de pessoas subindo, descendo rampas e as alterações cinemáticas que acontecem no corpo humano diante desse contexto, diante dessa nova carga. E trabalho então com ergonomia desde o ano de 2005, atendi muitas grandes empresas a nível estadual, a nível nacional também. Parte delas tive a experiência de trabalhar com os riscos psicossociais por uma preocupação já muito antiga, principalmente em supermercados e call centers. E não é à toa que a NR17 tem esses dois anexos, anexo 1 e 2, que tratam desses importantes temas. Como se não bastasse, ainda tive algumas outras experiências que acho importante também compartilhar, como 10 anos frequentando a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Cheguei a presidente aqui da Regional Noroeste e tive muito contato com profissionais de recursos humanos por essas experiências. E tudo que permeia a área de desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção, a saúde e segurança do trabalho, que também está nesse contexto, desenvolvimento, treinamento, feedbacks, enfim, todos os subsistemas da área de RH, que está deixando cada vez mais de ser um DP e entrando na estratégia das empresas. Nesse ínterim de experiências, também participei da sociedade de uma empresa, Inermetrics Brasil,
que é um assessment de perfil comportamental mundial. Tive a representação dela aqui no Brasil, nessa sociedade. A empresa está aí também oferecendo soluções de DISC, uma composição também de valores e de outras camadas de análise do perfil comportamental que fazem, então, num contexto do entendimento da personalidade humana. Então, eu naveguei por muitas experiências que me deram uma base muito grande, tanto teórica quanto prática, para estar falando desse assunto. E as ferramentas, os métodos e tudo que existe hoje dos riscos psicossociais que muitas pessoas ainda têm dúvida, já tive essa oportunidade de trazer uma bagagem muito ampla diante dessas experiências que eu tive a oportunidade de ter como opção de trabalho. Então isso é legal a gente já saber e entender, porque eu não estou ensinando nem passando nada como aventureiro ou dando opinião, porque afinal de contas opinião e nada tem o mesmo valor, uma vez que nós atuamos numa área estritamente técnica, que é a área de saúde e segurança do trabalho, que traz então essa nova obrigação na norma regulamentadora 1 a respeito dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que estava na NR17. Eles já estavam ali como os aspectos organizacionais. Traduzido para quem trabalha profundamente com ergonomia, os profissionais já sabiam disso e continuam, então, promovendo todo esse contexto. E o que eu queria te dizer também é que da minha última formação, fiz uma graduação em Direito, sou advogado, tive a oportunidade de encaixar na minha rotina mais uma graduação e passei no OAB no final do 4º ano, antes do início do 5º, dizendo que a área do trabalho foi uma das que eu mais estudei. E sou professor de Direito Empresarial e Direito Constitucional Econômico. E além de todas essas formações que eu comentei para vocês, eu também tenho uma empresa de medicina e segurança do trabalho, já há 15 anos, que chama Medivo Saúde Ocupacional, e atendemos todas as áreas de SST, tanto para o e-social, quanto questões trabalhistas. Temos muitos clientes de diversos segmentos, transportadoras, indústrias, construtoras, empresas de serviços, hospitais. Então, vivemos isso que estamos nos propondo a falar e a ensinar também. Então, num contexto como esse, eu fiz estudos, formações e análises que trazem um conhecimento muito profundo e técnico, tanto do ponto de vista prático quanto teórico e com bases científicas, para que a gente traga uma segurança melhor quando nós falamos de um assunto tão delicado, tão sensível, que carrega muita subjetividade e que está aí chamando a atenção de muitas empresas, por conta agora do início da obrigatoriedade desses riscos ergonômicos psicossociais estarem presentes no programa de gerenciamento de riscos. Então esse é um pouco da minha história e é por isso que eu me sinto muito seguro e muito à vontade de falar esse tema e de trazer esse conteúdo aqui para vocês.